Estivemos ouvindo todas as colocações dos irmãos, que, aliás, não foram somente de vocês encarnados, mas dos desencarnados aqui presentes, que também passaram as suas opiniões para que vocês falassem. Nossa irmã foi muito bem orientada para colocar o que ela colocou. Só que tem muita coisa ainda a ser colocada. Por quê? Porque nós, espíritos, temos uma nova visão de tudo isso que a gente já passou pela Terra, quando estivemos encarnados. Quando estivemos encarnados, vivíamos de acordo com a sociedade, vivíamos de acordo com a nossa família, com os ideais que eram ideais familiares ou, como eu disse, da sociedade, e não os nossos. E muitas vezes fazíamos perguntas por que fazíamos determinadas coisas que o nosso coração não aceitava e éramos obrigados a fazer. Ainda hoje isso acontece. Acontece muito. Porém, o ser humano, ele não busca ainda conhecimentos. Ele se acomoda. Ele se acomoda numa ideia que recebeu e que ele tem e que vai levando e vai levando e vai levando. Isso acontece durante séculos. Quando começa a despertar pela vida, pela necessidade da vida, o ser humano começa a ter que procurar respostas. Porque aquilo começa a incomodar, que aquilo começa a já não mais fazer efeito na sua vida, razão, motivo. Aí o ser humano sai para buscar respostas. Porém, como Kardec nos colocou, e todos os nossos mentores espirituais agem desta maneira, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Tudo tem que passar pela lógica, pelo bom senso, por mais que você não aceite, se aquilo tem lógica, ponto. Não tem como você não aceitar. Muitas vezes a gente não aceita aquelas verdades por orgulho próprio. Ela disse que nós aprendemos a amar o próximo. Eu digo a vocês que o ser humano somente aprendeu a amar a si mesmo. Ele só faz isso pela sociedade, para que ele possa ter a consciência tranquila, porque ele tem 2 pratos de comida, aquele outro não tem. Então a consciência dele cobra, ele pega aquele prato e dá para ele. Ainda não caiu no coração do ser humano amar ao próximo, porque não ama a si mesmo, porque não se respeita, porque vive como a sociedade pede, vive como todos em volta vivem. As músicas. Hoje em dia, músicas boas, bem escritas, com melodia, com ritmo, são pouquíssimas. Por quê? Porque essa nova geração está sendo como máquina. A grande maioria da geração do planeta Terra está vivendo como máquinas, porque eles fazem, eu faço, eles fazem, eu faço, eles fazem, eu faço, sem saber por quê. Eles não se amam, não se respeitam, têm excessos de droga, excessos de bebida, excessos de sexo e um monte de excessos. A maioria. Não se tem uma porcentagem, mas que uma grande maioria está assim, está. A dificuldade de todos nós que estamos aqui no plano espiritual em trabalhar com grupos para fazer com que as pessoas comecem a se questionar, comecem a se perguntar, comecem a se entender, comecem a se conhecer, é muito grande.
Por quê? Porque beber é bonito, todas as drogas são bonitas, levam a gente viajar. Sim, 2, 3 horas. Depois acorda a realidade com dor de cabeça, passando mal, coração disparado e mil coisas. Mas isso eles não querem ver, eles querem fazer o que todos fazem. E vivem todos assim, uns copiando os outros. E o amar a si mesmo. E você ir num templo qualquer, qualquer templo de qualquer religião, com o seu coração aberto para receber aquelas palavras que alguém vai ditar e receber, aceitar e se autoanalisar. Quem faz isso? Qual a porcentagem de ser humano que vai num templo e faz isso? Ou repete, 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 repete cantos, repete frases, repete orações, escuta isso, mas está olhando quem está do lado, olhando quem está do outro, lembrando, procurando no seu celular alguma coisa. Quem faz isso? É o mínimo de pessoas que se preocupam consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua vida, com o que pensa, com o que fala e com o que faz. Por isso a gente vê toda uma situação em que o planeta foi levado por nossa culpa. Porque todos que estão aqui são reencarnacionistas. Todos sabem que a gente já viveu N vidas. E nessas N vidas, vivenciamos em vários países, porque nem todos viveram aqui no Brasil muitas vezes. Vieram da Europa, vieram da Ásia, vieram de todos os lugares. E cada um com seu conhecimento, cada um com as suas verdades. Verdades sociais, verdades religiosas, verdades familiares. Mas e a sua verdade? Quando o ser humano vai abrir o coração? Nós estamos cansados de pedir estudem, 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 se autoconheçam, olhem-se no espelho, veja quem vocês realmente são. Essa casca que nós vestimos quando estamos encarnados é uma capa que o espírito utiliza para trabalhar, para estar no palco da terra. Está sempre procurando novas coisas, novas situações, coisas que lhe agradem, que lhe faça bem, que se sinta feliz, e os outros. Muito poucas pessoas se preocupam com os outros por se preocuparem, por amor. Mas o hábito de você dar, de você dividir, de você levar, de você distribuir, tanto você faz que você acaba amando o que faz. Tanto você faz que faz parte, que começa a crescer dentro de você o amor por aquilo que se faz. Por isso, o hábito de dar, de trocar, de distribuir, de fazer parte, de analisar, de fazermos parte de um grupo, é muito importante, porque é aí que cresce o amor, aí que vai crescer, aí é que nós vamos estar vivendo em sociedade em que pensam todos no mesmo ideal, sermos melhores, fazermos parte de uma nova sociedade, da sociedade de regeneração, da sociedade de crescimento, de evolução, para que não haja tanto ódio, tanto ressentimento. Andréia, digo a você, karma, sim, nós carregamos o nosso karma. O que é isso? É sentimento de culpa, que um dia aclara em nós. Não existe Deus, não existe contabilidade, não existe ninguém sentado, mas dentro de nós tem uma contabilidade.
E essa contabilidade aparece quando nós aclaramos, quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos quem somos. E quando desencarnamos, que deixamos essa roupagem lá ou onde estivermos, começamos a acordar o espírito. E acordando o espírito, nos vemos quem somos. Aí, sim, vem a contabilidade. Fiz isso, deixei de fazer isso, que pena que eu fiz isso, fiz mal a este, àquele, foi uma consequência em cadeia. Puxa, isso para mim está me incomodando, não consigo viver com isso. Estou muito bem aqui no plano espiritual, estou estudando, estou com os familiares, mas isso está me incomodando. O que eu faço? Então eu vou conversar com um espírito amigo, com um mentor de algum grupo, de alguma coisa, e vou explicar a ele. Olha, deixei, fiz isso, fiz aquilo, foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso não me deixa evoluir, isso não me deixa crescer. Eu não consigo me libertar. Então, esse é meu karma. O que eu tenho que fazer? Agora, no momento, meu filho, não. No momento, você ainda tem que se acalmar, se perdoar, começar a se compreender e esperar, porque no movimento, numa época aprazada, você terá a oportunidade de reencarnar, encontrar com essas pessoas e reatar, fazer amigos, passar por esse processo assim, 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 assim. Muitas vezes doentes, muitas vezes com falta, muitas vezes com tudo depende de cada um. Não existe regra, não existe todo mundo passa por isso, não existe. Cada ser humano é único. Cada ser humano tem a sua história. Cada ser humano tem a sua vivência. Cada ser humano em espírito também tem a sua evolução. Mas o universo é pródigo. Deus, em sua infinita compreensão, sabedoria, o nosso Jesus e todos os Cristos que trabalham com ele, todos organizam situações para que a gente possa vir e resgatar. O que vocês me dizem dos 62 passageiros que foram todos no mesmo avião e explodiram todos juntos? Eles não se conheciam, não faziam parte da família. Por que todos ali estavam? Porque o universo trabalhou e trabalhou e trabalhou para que todos aqueles espíritos que tinham o seu karma, a sua consciência, e sabiam que precisavam passar por esse choque, por esse processo, cada um no seu tempo, cada um da sua individualidade, conseguiu colocar todos no mesmo lugar, para que todos resgatassem as suas consciências, o seu karma pessoal. Todos estão libertos. Claro que são 62 espíritos. Eu não posso dizer a história de cada um. Eu não sei. Cada um tem a sua história e seu motivo. Uns talvez vieram sem vontade própria, obrigados a vir e passar por isso. Talvez. Outros, a consciência está tranquila. Mas o que nós sabemos que karmas coletivos é o universo trazendo, às vezes, coisas de 10 encarnações passadas, para virem todos juntos nesse mesmo dia, tomarem todos o mesmo avião e estar o piloto ali, todos, e passar por esse processo. Queimaram o que precisavam queimar. Hoje são espíritos libertos. Claro que
Muitos não sabem que morreram, outros porque houve muito corre-corre do plano espiritual. Houve muitos médicos que tiveram que largar até as suas casas, a sua hora de descanso, para todos acorrerem a esses espíritos que estavam desencarnando para serem socorridos. Mas pode ter certeza, todos foram socorridos. Todos. De uma maneira ou de outra, todos foram socorridos. E todos queimaram seu karma, sua consciência. Esgotou ali. Para que eles possam evoluir realmente, encontrar o seu espaço verdadeiro no plano espiritual, seus familiares, seus amigos, fazerem cursos, conhecerem mais coisas, se prepararem para uma nova reencarnação, talvez daqui a 100 anos. Diferentes, mais dispostos, com o coração mais puro, mais aberto, para que possa realmente ter aqui no nosso planeta uma nova sociedade, de uma maneira diferente, de uma maneira mais simples e mais pura, assim como o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é simples e puro. Não tem mácula, não tem nada por debaixo dos panos. Jesus vivia simples, andou simples, falou com todos, amou a todos. Nós temos que tê-los como exemplo. Nós temos um exemplo próximo que muito falamos sobre Chico Xavier. Esse é mais próximo de nós, aqui da Terra, que trouxe todos esses livros, que se dedicou a vida inteira para dar-se, para dar amor, para distribuir amor, e sempre em silêncio, sem colocar para que toda a humanidade ouça. Ele colocou, mas a humanidade toda ouviu através dos livros, ou leu e viu através de seus livros, os livros que ele dedicou o seu trabalho dos espíritos que são responsáveis por todo esse trabalho. Portanto, nós que estamos aqui reunidos, encarnados e os desencarnados que aqui estão, e que fazem parte deste grupo todo, desse CENTE, que se denominou Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. É um grupo que juntos estão trabalhando para se melhorarem, para evoluírem. E claro que eles, todos nós juntos, evoluindo, traremos outros para evoluir conosco. Faz parte, estamos dando as mãos, estamos fazendo um grupo, fazendo o que podemos para que essa humanidade mude, para que a realidade da humanidade mude, para que não haja tanto ódio, tanta dissensão. A própria doutrina espírita exclui muitas coisas, porque nós sabemos, dentro dos grupos espíritas, nós não aceitamos caboclos, nós não aceitamos índios, nós não aceitamos vela, nós não aceitamos... Por que vocês não aceitam? Vocês nem sabem quem são esses espíritos, ou vocês acham que os caboclos são caboclos só? O caboclo é humilde, ele vem com essa humildade para cá, para atender os seres humanos aqui na Terra. Esse espírito talvez seja um cientista, mas ele, com o coração puro, com amor, ele veio, não, eu vou me apresentar no mesmo nível dos seres humanos. Eu vou vir como um índio, que é aqui o mais puro, o sentimento mais puro, representado como esse sentimento puro.
A mesma coisa se dá com baianos, com todas essas linhas que trabalham nessas energias, que os espíritas nem entendem o que e não aceitam. Fazem uma seleção. Pode, não pode, pode, não pode. E ficam passando na mesma tecla. E passam na mesma tecla. E passam na mesma tecla. Sem olhar a coisa pelo olhar mais amplo, maior, grande, universal. Isso acontece também em outras religiões. E nós vamos ficando sempre do mesmo jeito. Quando nós vamos evoluir? Se isso continuar? Quando? Quando vamos sair desse passo? Quando nós já sabemos que nós estamos nos tempos dos tempos. Não há mais tempo para mudança. Ou é agora, ou é agora. Vamos ampliar os nossos horizontes. Não vamos separar ninguém. Não vamos dizer que está certo, que está errado. Estando dentro da lei de Jesus, na lei de Deus, tudo está certo. Os mais humildes, os mais simples, os que têm maior quantidade de diplomas, os que têm maior conhecimento de leitura, todos somos iguais. E vamos trabalhar em favor de todos. E também a nosso favor. Porque o nosso espírito é o primeiro que tem que melhorar. Eu digo a vocês, eu, como professor que sou, estou na posição de professor aqui no plano espiritual, sim, mas eu preciso me melhorar. Faz parte também. Eu estou aqui como vocês. Não tem diferença. Simplesmente estudo mais, estou um pouco mais à frente em algum estudo, escolas que eu fiz diferente da de vocês. E faço vocês analisarem, faço vocês pensarem. Eu não dou a resposta, eu tenho a minha verdade. Mas eu não dou para vocês. Eu faço vocês pensarem, pensem em tudo que eu falo. Veja se tem razão, veja se eu estou certo, veja se o seu coração aceita isso. Não ouçam como máquinas. Ouviu e ponto. Não, ouçam raciocinando, vendo se tem lógica, se está dentro dos preceitos do Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai ou à evolução se não for por Ele. Porque Ele viveu como nós temos que viver. É uma verdade universal. Portanto, eu digo a vocês, continuem, se esforcem, palmas para todos que estão trabalhando nessa distribuição de alimento, porque com a barriga vazia ninguém quer saber nada, ninguém quer estudar nada, ninguém quer ouvir nada, porque a fome é terrível, o frio é horrível. E nós que temos condições de distribuirmos, vamos distribuir. É pouco, mas é dado e nós temos que dar de coração, com amor, chegarmos para as pessoas e darmos, e se possível fazermos uma prece na casa da pessoa, qualquer que seja, para que eles recebam e recebam junto o nosso coração, sem crítica, sem olharmos para ver. Escutei falar que tinha que observar as casas, sim, observar para que vocês não sejam enganados, mas não observar como crítica. Observar se realmente eles têm necessidades, se não tem alguma coisa ali escondida, porque muitas vezes tem gente mais necessitada do que ele. Isso é uma coisa lógica, mas sem crítica.
sem olhar com crítica, e pensando e depois falando e comentando, sem crítica. Cada um está no estágio que deve estar. Então, deixo a vocês mais essa reflexão. Pensem em tudo, analisem tudo antes de aceitar essa verdade que eu vos trago. Um abraço a todos. Espero encontrá-los todos novamente na semana que vem. E vamos estar juntos, porque eu estou junto também nos trabalhos da Umbanda da quinta-feira, porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito. E eu quero estar presente, se Deus assim o permitir, e os meus mentores também. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Boa tarde. Obrigada.